Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar em uma passagem das Escrituras que é, assim, um verdadeiro pilar da fé cristã. João, capítulo 14, versículos 15 a 31. E nós temos aqui uma série de comentários, estudos teológicos que vão nos ajudar a explorar as ricas camadas desse texto. A cena é muito dramática, né? A última ceia. Sim. Jesus sabe que o tempo dele com os discípulos está acabando, e o clima ali é de confusão, de medo. E o que ele faz? Ele entrega o que a gente poderia chamar de um kit de sobrevivência para a ausência dele. Essa imagem do kit de sobrevivência é perfeita. Nossa missão hoje é justamente desempacotar as 3 ferramentas essenciais desse kit: a promessa de um ajudador, uma nova forma de entender amor e obediência e o dom de uma paz que o mundo não pode oferecer. Exato. Porque, sabe, esse não é um discurso de adeus comum, é um discurso de transição. De capacitação. Jesus está, na verdade, redesenhando o relacionamento deles com Deus para uma nova era. Redesenhando. Isso, ele está explicando como a presença divina vai continuar com eles, só que de uma forma ainda mais íntima, mais poderosa. As palavras ditas ali, naquela sala, são o fundamento para toda a experiência da igreja que viria depois. Certo, então vamos começar pelo contexto, para a gente sentir o peso dessas palavras. A passagem abre com uma frase que já estabelece o tom. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa conexão entre amor e obediência, isso não era exatamente novo para eles, certo? Isso tem raízes bem profundas. Exatamente. Qualquer um dos discípulos com um bom conhecimento das escrituras hebraicas ia reconhecer na hora o eco de Deuteronômio, onde amar a Deus e obedecer aos seus preceitos estão, assim, inseparavelmente ligados. Ok. O que é radicalmente novo aqui é o objeto desse amor. Jesus não diz, se amais a Deus, ele diz, se me amais. Ele se coloca no centro desse relacionamento de aliança, algo que era exclusivo de Deus no Antigo Testamento. Ah, entendi. A obediência, então, deixa de ser só seguir uma lei externa e passa a ser a expressão de um relacionamento pessoal, amoroso com Ele. E é logo depois de estabelecer essa base que ele faz a primeira grande promessa do kit, que é a vinda de um outro consolador. Essa palavra, parakletos em grego, ela é incrivelmente rica, né? Sim, é um termo fundamental. Muitas vezes a gente traduz como consolador, mas as fontes mostram que o significado vai muito além. É advogado, ajudador, intercessor, aquele que é chamado para ajudar. Isso. E o fascinante não é só a tradução, é a função. Jesus, durante o ministério dele na Terra, foi o primeiro paracletos dos discípulos. Ele era o advogado que andava fisicamente ao lado deles, ensinando, defendendo, guiando. Isso muda tudo. Então, quando ele promete outro consolador, não é um substituto de menor qualidade. Precisamente. O texto grego usa a palavra aos, que significa outro do mesmo tipo, da mesma qualidade. Não é héteros, que seria outro de um tipo diferente. Interessante. A promessa é radical. Os discípulos receberiam uma presença com a mesma essência divina de Jesus. A diferença monumental é que essa presença não seria mais externa, caminhando ao lado, mas interna, habitando dentro deles. É uma promessa de continuidade e, ao mesmo tempo, de uma intimidade muito maior. E isso se conecta, diretamente com a imagem do versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Isso sempre me pareceu mais do que uma metáfora sentimental. Culturalmente, ser órfão era uma condição terrível, né? Absolutamente. Ser órfão no primeiro século não era só sentir falta dos pais. Significava perder seu lugar na sociedade, sua proteção legal, sua herança, sua própria identidade. Era ser invisível, desamparado. Então, quando Jesus diz isso, ele está fazendo uma promessa de identidade, de proteção, de provisão contínua. Ele está dizendo, minha partida não vai deixar vocês vulneráveis. Vocês vão continuar a pertencer, a ser cuidados, a ter um defensor. E a vinda do Espírito, o Paracletos, era a garantia prática disso. Exato. Aqui a análise dos comentários fica realmente fascinante, porque eles conectam esses temas. Vamos voltar àquela relação entre amor e obediência que aparece de novo nos versículos 21 e 23. Como os estudos diferenciam essa obediência de um mero perfeccionismo religioso que pode gerar culpa?
Essa é uma distinção crucial que todos os materiais que a gente tem aqui ressaltam. O texto não apresenta um contrato, tipo, se você obedecer, então eu e o Pai vamos te amar. A ordem é inversa. É inversa. O amor é o ponto de partida. A obediência é a resposta natural, a evidência de um amor que já existe e que já foi recebido. Um dos comentaristas usa uma analogia simples, mas muito eficaz. Qual? Ele diz que num relacionamento saudável, você não faz coisas pela pessoa que ama por obrigação ou para ganhar pontos. Você faz porque o seu afeto te move a querer agradá-la, a alinhar sua vida com a dela. É a prova de um relacionamento genuíno, não o requisito para iniciá-lo. E a consequência dessa obediência que flui do amor é uma promessa de intimidade ainda maior, né? A ele se manifestará o meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso. Isso nos leva de volta ao Consolador. Qual é exatamente o trabalho dele, segundo os comentários? Olha, o papel dele é multifacetado. Primeiro, ele é o Espírito da Verdade. Isso já o coloca em contraste direto com o mundo, que não pode recebê-lo porque opera com base no que é visível, no que é material. Certo. O Espírito opera no âmbito da verdade divina. E para os discípulos, a relação é íntima. Habita convosco e estará em vós. Note a progressão. Estava com eles. Isso na pessoa de Jesus. E a promessa era de que estaria neles. Isso marca aquela transição que falamos, de uma presença externa para uma habitação interna permanente. E o versículo 26 detalha duas funções principais. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A ideia de fará lembrar sempre me pareceu mais profunda do que só ter uma boa memória. Sim, é muito mais. Não se trata de uma memória fotográfica passiva. A função do Espírito como lembrete é ativa. Ele traria à mente dos apóstolos os ensinamentos de Jesus com clareza e aplicação exatamente quando eles precisassem, seja ao pregar, ao escrever os evangelhos ou ao enfrentar perseguição. Ah, então é por isso que os comentaristas veem aqui a garantia da precisão do Novo Testamento? Isso mesmo. E a função de ensinar não é sobre trazer novas revelações que contradigam Cristo, mas sobre iluminar, aprofundar o entendimento do que Jesus já tinha ensinado, desvendando as implicações para cada nova situação. Ok. Então o Espírito vem para nos guiar, ensinar, lembrar. Mas guiar para onde? Qual o resultado prático disso no coração daqueles discípulos que estavam ali apavorados? É aí que Jesus conecta isso à segunda grande ferramenta do kit. A paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Os comentários fazem uma distinção muito forte entre a paz de Cristo e a paz do mundo. Sim, e essa distinção é o cerne da promessa. A paz do mundo, como um dos estudos aponta, ela é definida pela ausência de problemas. É ter a conta bancária em ordem, saúde, ausência de conflitos. É uma paz frágil. Totalmente. Dependente de circunstâncias externas que a gente não controla. Quando as circunstâncias mudam, a paz vai embora. É uma paz reativa, não proativa. Perfeito. Já a paz de Cristo está enraizada no conceito hebraico de shalom. Shalom. E shalom não é só ausência de conflito. É a presença de plenitude, de integridade, de bem-estar em todas as áreas da vida, que vem de um relacionamento correto, restaurado com Deus. Gostei da imagem que um dos comentaristas usou. A dos fones de ouvido? Exato. Essa mesma. A paz do mundo é como usar fones com cancelamento de ruído no meio de uma obra barulhenta. É uma tranquilidade artificial, temporária. A paz de Cristo é a obra a acabar, o prédio ficar pronto e tudo estar no seu devido lugar. É uma paz que governa por dentro. Exato. Governa o coração independentemente do caos do lado de fora. Por isso ele pode dizer, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é um comando para suprimir o medo, mas uma consequência de receber esse dom. E isso nos leva ao clímax do discurso, nos versículos 30 e 31, quando Jesus fala do confronto com o príncipe deste mundo. Sim, aqui o cenário muda de consolo para confronto. O príncipe deste mundo é identificado em todos os comentários como Satanás.
E a declaração de Jesus é de uma autoridade impressionante. Ele nada tem em mim. O que isso significa na prática? Os estudiosos explicam que significa que Satanás não tinha nenhuma reivindicação legal, nenhum ponto de apoio, nenhuma brecha em Jesus, porque ele era completamente sem pecado. Não havia nada em Jesus que respondesse às tentações ou acusações do inimigo. Então, a crucificação, que para o mundo parecia a vitória máxima do mal, era, na perspectiva de Jesus, o palco da derrota dele. Exatamente. Jesus está indo para a cruz não como uma vítima indefesa, mas como um comandante que avança para a batalha decisiva já sabendo o resultado. Ele vai para cumprir a vontade do Pai e demonstrar o seu amor. E a frase final, levantai-vos, vamos-nos daqui. Ela é vista não só como um movimento físico para fora da sala, mas como um chamado à ação. É o momento de avançar em direção ao Getsemane e à cruz, não com medo, mas com propósito divino. Juntando todas as peças, então. O que tudo isso significa na prática, para a vida hoje, com base nessas análises? Bom, primeiramente, significa que a presença do Espírito Santo não é uma doutrina abstrata, mas uma realidade acessível e transformadora. Ele é o ajudador pessoal prometido por Jesus. Ele nos capacita a entender as Escrituras, nos conforta na aflição, nos guia na confusão. A vida cristã não foi feita para ser vivida com nossas próprias forças. Fomos equipados. E a conexão entre amor e obediência também continua sendo um desafio fundamental, né? Com certeza. Desafia uma fé que é só intelectual ou só emocional. O amor genuíno por Cristo se traduz inevitavelmente num desejo de alinhar a vida aos seus ensinamentos, não como um fardo, mas como uma resposta de gratidão. Isso, de alegria. E a promessa de paz é talvez a mais relevante para o nosso tempo. Em um mundo saturado de ansiedade, de notícias ruins, de incerteza, a paz que Cristo oferece é um refúgio interior que as circunstâncias não podem roubar. Um dos textos diz que essa paz age como um sentinela. Sim, um sentinela que guarda o coração e a mente. É a tranquilidade de saber que, apesar do caos aparente, estamos seguros num relacionamento com Deus e que o resultado final da história já está garantido. Para resumir, então, essa passagem de João 14 nos oferece um tripé de segurança para a jornada da fé. Um tripé, gostei disso. Primeiro, a certeza da presença contínua de Deus através do Espírito Santo, nosso consolador, advogado e mestre. Certo. Segundo, um chamado para que o nosso amor a Deus seja a força motriz de uma vida de obediência alegre. E terceiro, o dom de uma paz sobrenatural, a Shalom de Deus, que nos sustenta em tudo. E, para coroar tudo, a confiança na vitória final. A declaração de Jesus sobre o príncipe deste mundo é a nossa garantia. A gente enfrenta as dificuldades da vida não em direção a uma derrota, mas a partir de uma posição de vitória que já foi conquistada por Cristo na cruz. Isso muda tudo. Muda a maneira como a gente encara cada desafio. Ao encerrarmos, fica um pensamento para reflexão extraído da própria passagem. O texto afirma que o Espírito nos fará lembrar das palavras de Jesus. Em um mundo com um fluxo incessante de informações, de vozes, de distrações competindo pela nossa atenção, como a gente pode ativamente cultivar um coração e uma mente que sejam sensíveis a esse lembrete divino no dia a dia? Essa é a questão. Como podemos criar espaço para que a voz do Espírito seja ouvida acima de todo esse ruído? Agradecemos a companhia nesta análise, esperamos que tenha sido edificante.